Aliás, todas nós somos conservadoras, sabes disso. E eu queria saber, nós temos a intenção de passar um pouco de conservadorismo para as pessoas, para expor mais esse tema um pouco. Na verdade, a maioria das pessoas são conservadoras e nem sabem que são, né? Então, eu queria saber se tu tem alguma mensagem para deixar para as nossas ouvintes, né? Sobre conservadorismo, como é que tu vê isso? Como é que tu vê o conservadorismo? Mas, como é que tu pensa num Brasil para a Geórgia? O que tu imaginas desse Brasil para a Geórgia? Qual a tua expectativa? Eu acho que a gente está numa onda conservadora que ela não vai acabar na próxima eleição, né? Algumas pessoas até apostam dizendo que, olha, Eduardo, o que aconteceu em 2018 jamais vai se repetir no Brasil. E eu discordo, pelo simples fato de que o brasileiro está tendo maior participação na política. Hoje em dia, segue sendo comum que o brasileiro saiba mais nomes de ministros do STF do que titulares da seleção brasileira. E isso não tem como voltar atrás, né? Para usar uma palavra da moda, não tem como você desver, né? Igual a Folha utilizou outro dia o termo despiorar, né? O governo despiora a economia. Mas então, o futuro para a Geórgia, que eu imagino, é um futuro de mais respeito à família, é um futuro de menor intervenção no Estado, né? Um governo que não dite para nós qual a conduta e o modo de vida que nós tenhamos que adotar, mas sim o contrário, né? Que o indivíduo tenha mais liberdade. Eu acho que esse é o futuro que eu imagino para a Geórgia. E o conservadorismo, né, em linhas gerais, o que a gente quer? A gente saber valorizar os acertos do passado e reformar os detalhes nos quais a gente não está de acordo. Enquanto que os nossos antagônicos, e aí pode-se dizer os socialistas, o pessoal mais revolucionário, eles querem criar do zero. Eu estava esses dias assistindo uma entrevista e eu vejo o que falam os nossos opositores políticos, mas de um presidente de um partido de esquerda, em que ele falava o seguinte: o Brasil não tem que seguir o caminho nem da Argentina e nem dos Estados Unidos. O Brasil tem que seguir um caminho próprio. Ora, isso daí é o máximo da ignorância. É você menosprezar todas as tentativas e erros que ocorreram em outros países no passado. Para que a gente vai repetir a fórmula de insucesso dos países comunistas que conseguiram levar a igualdade do seu povo, sim, mas a igualdade na pobreza? Então, o que nós buscamos? Nós buscamos aproveitar essas tentativas e erros em nosso benefício. O presidente Bolsonaro ele fala muito uma frase do falecido Roberto Campos, que é avô do Roberto Campos Neto, né, que é atual presidente do Banco Central, em que ele dizia o seguinte: o inteligente ele aprende com o erro dos outros, né? O burro ele aprende com os próprios erros e o idiota não aprende nunca. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ser conservador é aprender com os erros e tentar melhorar, e não querer colocar a casa abaixo e botar uma casa, né, partindo do zero, sempre, né? Sempre achando que o que ele imagina para a vida das pessoas é melhor para todo mundo. É muito comum você pegar o pessoal da esquerda e, para citar um caso concreto, o passaporte da vacina. O cara acha, a autoridade, ela acha que a vacina é bom para todo mundo e quer obrigar todo mundo a tomar vacina. Só que, na verdade, ele não vai querer se responsabilizar se alguém tomar uma vacina, os quais os estudos não estão concluídos sobre a sua eficácia, os seus efeitos colaterais. Ele não vai querer se responsabilizar caso a pessoa morra, caso tenha trombose, caso tenha algum problema de saúde. Então, por que não permitir que as pessoas tenham liberdade para escolher o que é melhor para elas? Quem é o Estado para dizer a nós o que nós devemos fazer? Se o Estado existe justamente porque nós, o conjunto das pessoas, nos reunimos e criamos essa estrutura administrativa. Então, às vezes, é necessário você voltar a bater nessa tecla dos fundamentos do Estado e lembrar que o governante não tem que ditar para nós o que nós devemos fazer, mas é justamente o oposto. Isso é ser conservador. Eduardo, realmente, eu acho que o legado Bolsonaro é ter despertado o Brasil, sabe? Nós acordamos, o Brasil acordou, o Brasil despertou o povo, se deu conta do que estava acontecendo e para onde estava sendo levado. Então, eu vejo muitos movimentos, as pessoas hoje se movimentam já com mais conhecimento e se dando conta do que está acontecendo.
Mas Mas repara que a muito gente bom. ainda está engatinhando. O Brasil ele teve uma experiência única, que é o quê? Nós elegemos um presidente conservador sem ter nenhuma estrutura conservadora. A gente não tem universidade conservadora, a gente não tem sindicato conservador, né? É verdade. Grande imprensa abertamente conservadora, ainda mais antes de 2018, nenhuma. Então falta toda uma estrutura. É por isso que o presidente ele tem tanta dificuldade para governar. Agora, isso aí só vai ser solucionado como? Isso só vai ser solucionado a longo prazo. Porque a gente passou tanto tempo, a gente passou décadas, né, assistindo futebol e novela, que tem o seu espaço, tá? A gente passou décadas negligenciando a política e hoje em dia que a gente acordou, a gente está vendo, né, a gente está pagando o preço por não ter feito essa participação ativa desse período atrás. Então, até mudar toda essa estrutura, até colocar nas posições no carro-chave pessoas que pensem mais como um Bolsonaro ou como nós conservadores, isso ainda vai um tempo. E até lá a gente vai amargar algumas derrotas em algumas batalhas. É bem isso. Muito obrigada, Eduardo.